Olá, pessoal! Hoje a gente vai fazer o cálculo da quantidade de calor de alguns materiais. Então, a gente vai trabalhar com a resolução de alguns exercícios. Então, vamos lá. Primeiro exercício. Calcule a energia em joules necessária para elevar 1 grau Celsius da temperatura de 180 gramas de água. Então, a gente já tem aqui a massa de água e a gente tem aqui também o ΔT. Então, vamos deixar anotado aqui do lado. Massa, 180 gramas. ΔT, 1 grau Celsius. E um dado que não está no exercício, mas que é um dado padronizado e tabelado, é o calor específico da água, que é 1 caloria por grau Celsius. Então, partindo da fórmula de Q é igual a M vezes C vezes ΔT, a gente vai ter o quê? Que Q é igual a 180, que é a massa, vezes 1, que é o calor específico, vezes 1, que é o ΔT. E a gente vai ter, então, que Q é 180, mais 180 calorias. E o exercício está pedindo em joules. Então, a gente vai ter que fazer a conversão. Uma caloria, lembrem que a gente já conversou sobre isso, é igual a 4,184 joules. 180 calorias é igual a X. Fazendo essa conta, a gente vai chegar ao resultado, então, de que esse valor em joules vai dar 753,12 joules. E esse é o nosso resultado. Vamos para mais um exercício. Nesse exercício, a gente tem o quê? Qual é a quantidade de calor liberada em uma reação química capaz de aquecer 3 kg de água de 30 graus Celsius até 38 graus Celsius? Então, a gente já tem aqui 3 quilogramas, que é a massa. O nosso ΔT está aqui. A água foi aquecida de 30 a 38 graus Celsius. Então, a gente tem que a temperatura inicial era 30 graus Celsius, a temperatura final, 38 graus Celsius. Então, ΔT, 8 graus Celsius. Lembrando que o calor específico da água, aqui a gente está falando de água mais uma vez, é 1 caloria por grau Celsius. Então, voltando à fórmula, calor é a massa vezes calor específico vezes ΔT. A massa é 3 quilos, mas lembrem-se que o calor específico é 1 caloria por grau Celsius. Então, a gente tem que usar a massa em gramas. 3.000 gramas vezes 1, que é o calor específico, vezes 8, que é o ΔT. O calor, então, vai dar 24.000 calorias. E a gente também pode dizer que são 24 quilocalorias, se a gente quiser usar um multiplicador. Mais um exercício. Qual é a quantidade de calor envolvida quando 500 gramas de água sofrem uma variação de temperatura de 20 graus Celsius até 21,3? Então, aqui, massa, 500 gramas de água, temperatura inicial, 20 graus Celsius, temperatura final, 21,3 graus Celsius. Então, o ΔT, 1,3 graus Celsius. Calor específico da água, 1 caloria por grau Celsius. A fórmula é quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes ΔT. A massa,
500 gramas, calor específico 1, ΔT 1,3, de onde a gente vai ter que o calor é igual a 650 calorias. Como não está pedindo qual é a unidade em que deve estar a resposta, a gente pode deixar em calorias mesmo. Vamos para o quarto exercício. Uma amostra de 500 gramas de água que está na temperatura inicial de 27 graus Celsius é aquecida e sua temperatura é elevada para 48,8 graus Celsius. Qual é a quantidade de calor envolvida nesse processo? A nossa massa, 500 gramas. Temperatura inicial, 27 graus Celsius. Temperatura final, 48,8 graus Celsius, de onde a gente tem que o nosso ΔT é 21,8 graus Celsius. O calor específico da água, 1 caloria por grau Celsius. Então, a gente tem Q é igual massa vezes calor específico vezes ΔT. Q é igual a 500 vezes 1 vezes 21,8. Então, a quantidade de calor é 10.900 calorias, que a gente também pode deixar como 10,9 quilocalorias. Um último exercício. 1 litro de água está a uma temperatura de 25 graus Celsius. Ao receber todo o calor de uma reação química, que libera aproximadamente 30 quilocalorias, qual será a temperatura final da água? Vejam que desta vez ele está perguntando qual é a temperatura final e não a quantidade de calor, como a gente tinha até agora. Então, a gente tem aqui a massa da água. Como a gente tem 1 litro e a densidade da água é 1, a gente vai ter que a massa da água é 1 quilograma, ou 1.000 gramas, certo? A temperatura inicial, 25 graus Celsius, que está aqui. E a gente tem a quantidade de calor, que é 30 quilocalorias. Lembrando que o calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius. Então, a gente vai ter calor é massa vezes calor específico vezes ΔT. Calor é 30 quilocalorias, mas como a gente precisa trabalhar em calorias, a gente vai ter 30.000 calorias é igual a 1.000 gramas de água vezes 1, que é o calor específico, vezes ΔT. E daqui a gente vai chegar à conclusão de que ΔT é igual a 30.000 dividido por 1.000. ΔT é igual a 30 graus Celsius. Considerando que ΔT é igual à temperatura final menos a temperatura inicial, a gente vai ter ΔT é igual a 30, temperatura final, que é o que nos interessa, temperatura inicial, que era 25. Então, a temperatura final é 30 mais 25. A temperatura final dessa água vai ser 55 graus Celsius. Para hoje era isso, e a gente continua no próximo vídeo.